Shalom, muito bom a gente estar outra vez juntos, pelo menos através do canal, né, do vídeo. O bom seria se nós estivéssemos todos juntos, como eu disse uma vez, né, numa yeshivá, numa escola, todos juntos. Imagina a gente sentados, conversando sobre a Torá, estudando o Tanakh, a Brit Hadashah, mas naquela proximidade real, verdadeira, né? Mas enquanto isso não nos acontece, nós vamos usufruindo da internet, do canal do YouTube, para que a gente possa estar juntos, né? A gente poder compartilhar o conhecimento das escrituras sagradas, né? E uma das coisas que eu sempre bato nessa tecla é que o resultado desses vídeos, o meu objetivo, é que você se aproxime mais de Adonai, que você ame muito mais a sua Torá, possa ter um entendimento celestial das escrituras sagradas. Porque quando nós dizemos que as escrituras sagradas é a palavra de Deus, nós precisamos entender o peso disso, o peso de glória que tem isso. É palavra de Deus, ou seja, procede do próprio Deus. Então ela precisa ser vista com tamanha reverência, tamanho respeito e conhecer. Imagina quando uma pessoa, você tem o seu esposo, sua esposa, um amigo, uma amiga, está conversando com você num momento lá de bom, e aí você tem que prestar atenção nas palavras. Não adianta você estar conversando com alguém e estar mexendo no celular, ou ficando vendo uma televisão, ou estar lendo algo. Você tem que ouvir aquela pessoa para captar toda a comunicação que ela tem para te dizer e usufruir daquele momento. Então, a Torá, ela é a expressão de Adonai, ou seja, por ser a palavra de Deus, Davá Ha-Elohim, ela é o meio pelo qual Adonai se comunica conosco e como nós também nos comunicaremos com ele. Então, precisa de uma comunicação boa e perfeita, caso contrário, se criam N interpretações do que está sendo falado por causa dessa divagação, desse desconhecimento das palavras, né? E o hebraico, ele é Lashon HaKodesh, ou seja, a língua sagrada, e ela tem uma riqueza que nos inspira. O hebraico, e também posso dizer o aramaico, a língua mais popular do povo na época da Brit Hadashah, o hebraico, ele tem palavras que estão conectadas a outras palavras, e por sua vez, às vezes uma frase no hebraico, você lê no primeiro instante, você capta algo, mas aí quando você começa a ler de novo com mais calma, você vai vendo que ali existem outras informações que não estavam tão visíveis ou tão acessíveis assim no primeiro momento, porque precisa dessa dedicação. Bom, nós falamos nos vídeos anteriores sobre a Bereshit 1. Nós falamos sobre a criação de tudo, não vou bater na tecla aqui de novo, já foram expostos nos vídeos, né? Mas o fato de Bereshit ter sido escrito indica que Adonai queria passar uma informação para todos nós. Não só de que ele é o Criador, não só de como ele criou as coisas, mas também quem é ele e qual o propósito da criação. Então isso tem que ficar muito claro. Quando nós temos a primeira palavra Bereshit, que pode ser traduzida, eu falei isso para você, né, como no princípio, para o princípio e em princípio, eu acho muito interessante quando a gente vai para essa segunda possível tradução, para o princípio. Por quê? Porque eu preciso entender de que na visão de Deus, ele não precisava criar nada, certo? Olhando para Deus, ele é um ser completo, perfeito, infinito. Ele não precisava criar nada. Ele como é que eu vou dizer em português? Ele está satisfeito na sua totalidade. Ele tem uma satisfação total com ele mesmo, vamos dizer assim. Mas por que ele criou o mundo? Por que ele criou o universo? Seria uma pergunta fundamental para nós que cremos nele. E ele diz, né? Bereshit, para o princípio. E aí eu preciso entender qual é o princípio.
eu tenho duas coisas que eu gosto muito de dizer. Primeiro, para o princípio, ele mesmo. Ele criou o universo todo para ele mesmo. Não no sentido dele ficar olhando a criação dele, ou coisa assim, mas para que todo o universo o reconhecesse, o conhecesse, e com um objetivo maior ainda. E quando eu vejo ainda que esse princípio pode revelar algo mais, como por exemplo a bondade, a benignidade de Deus, e por que ele se apresenta em todo o capítulo 1 como Elohim. Eu falei isso também nos outros vídeos, né? O Elohim está sempre associado ao Criador ou ao Deus que envolve leis, justiça, né? A justiça perfeita. E então ele se apresenta ali como aquele que criou o universo com leis perfeitas e que gerencia esse universo com justiça, vamos dizer assim. E aí depois nós falamos sobre a questão da criação do homem, porque ele criou todo o universo, criou toda a natureza, e aí ele culmina com a criação de Adão, em primeiro momento, antes de ser o homem, né? Mas Adão, o ser conceitual, o ser único na criação, e ele diz ali que ele vai ser um Elohim, em outras palavras. Por quê? Porque ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, ele está imprimindo em Adão a sua figura, a sua similaridade, a sua como ele é, vamos dizer assim. Não fisicamente, porque Deus não tem físico, não tem aparência, ele não pode ser sequer desenhado, né? Como algumas vezes tento fazer alguns desenhos de Deus. Ele está colocando em Adão, de tal forma, na sua criação maior, o seu próprio espírito, para que ele seja um Elohim na terra, que ele vai ocupar e cuidar. E lembrando que Adão foi colocado para lavrar e cuidar da terra. E isso é avodá em hebraico. Avodá é prestar um serviço a Deus. Aquela palavrinha comum que o pessoal diz assim, hoje tem dia de culto, hoje eu vou no culto. Para nós não existe isso, existe avodá. Avodá é um serviço. Porque o que nós entendemos por culto é toda uma série de ações com a criação e com o próprio Deus. Então, por exemplo, quando eu cuido da criação, quando eu me empenho em cuidar da natureza, dos animais, das plantas, de tudo dos rios, dos oceanos, das montanhas, enfim, da criação como um todo, eu estou fazendo avodá, eu estou cultuando Deus. Quando eu estou me importando com o meu vizinho, com meu filho, a minha filha, meu esposo, a esposa, cada um na sua família, eu estou fazendo avodá, né? Eu estou cuidando dessas pessoas que são ao mesmo tempo minhas, né? Vamos dizer assim, da minha pertinência, mas são de Deus, a criação de Deus. Então quando eu começo a olhar para a vida de uma maneira que eu me enxergo cuidando, eu estou praticando aquilo que há em mim da própria divindade, não? Ou seja, o Elohim. Eu estou exercendo a minha missão de Elohim na Terra. E claro que eu estou dando destaque aqui, eu não sou Deus, né? Nenhum de nós é Deus, mas o Espírito de Deus está em nós. Tanto é que nós temos consciência de eternidade, de justiça, nós temos consciência do bem, nós temos consciência de que certas coisas são erradas, mesmo que nós não estudemos, mesmo quando alguém diz, não sei a Torá, mas ele vive para a justiça, né? Ele tem dentro de si essa sensação da justiça, ele tem a noção do amor que nenhuma ciência consegue explicar. Mas aí, esse Deus maravilhoso, bondoso, benigno, misericordioso, justo, ele quer se expressar mais ainda nesse mundo que ele criou. A palavra mundo, lembra que eu disse que é Olam. Olam, ao mesmo tempo que a tradução como mundo, a palavra contém o radical que significa oculto. Então, Deus criou o mundo, o universo inteiro, porque o universo também é Olam,
Ele criou o universo inteiro de maneira que ele está oculto para o universo e no mundo. Vamos tentar entender. O mundo, seja o universo ou a Terra, impede da gente ver, contemplar a plenitude de Deus, porque senão nós morreríamos. Então o universo é como se fosse uma cortina que nos oculta o Ein Sof, o infinito, a luz infinita, o Deus eterno, e nós podemos viver diante dele. Então, quando eu começo a imaginar que ele criou o mundo, criou o universo, para que ele possa, de uma certa forma, ser visto, entre aspas, percebido, entre aspas, por que eu estou colocando entre aspas? Porque a gente não pode contemplar a glória dele diretamente, mas ele quer ser visto. Então ele cria todo o universo e o mundo e o capacita e o habilita para que haja então essa possibilidade de nós contemplá-lo. E ele vai dar um passo a mais ainda. Ele vai dar um passo maior ainda, que é se revelar através de manifestações, que é o foco do nosso vídeo. Então eu quero que a gente entenda o seguinte: Parsufim é uma palavra hebraica que significa faces, tá? Personalidade, como se manifesta. Então, e o Parsufim, ele é também empregado por Deus para se revelar ao mundo, ao homem, né? Então, Adonai, ele se apresenta com Parsufim, no plural, com faces, tá? Como? Vamos tentar entender isso. Aquilo que o cristianismo, a partir do ano 98, distorceu, começou ali, no ano 98, a partir do ano zero, do ano do nascimento do Messias, como é o calendário ocidental, no ano 98, se levantaram pessoas, Epifânio de Salamina, Tertuliano, e vai vindo aí, Jerônimo, etc., que começaram, Marcião, que começaram a corromper a fé e criaram uma série de doutrinas, ensinos e teologias e dogmas que distorceram totalmente. Essa criação chama-se cristianismo. Foi criado exatamente com esse nome, cristianismo, para se destacar do judaísmo. Ou seja, houve uma ruptura. Quando todos aqueles que confiavam vamos usar um termo em português, que criam em Yeshua como o Messias, eles formavam um único grupo chamado os nazarenos. Eles eram formados por judeus nazarenos e por gentios nazarenos, ou seja, os judeus que passavam a crer que Yeshua era o Messias, continuavam judeus e passavam a reconhecer a messianidade de Yeshua. Os gentios, que não, obviamente não eram judeus, mas passavam também por esse processo de crer que Yeshua era o Messias, eles adentravam ao grupo dos nazarenos e conviviam com os judeus nazarenos e praticavam o judaísmo. E eles viviam o judaísmo no século I. Isso tem documentos provando isso. Ninguém se chamava de cristão naquela época. Mas lá em Antioquia, sim, em Antioquia foram chamados de cristãos, mas quem chamou aquelas pessoas lá de Antioquia de cristãos foram os próprios gentios não convertidos. Eles mesmos passaram a olhar para os conterrâneos dele e começaram a vê-los de um modo diferente. Mas isso não é o início do cristianismo, nem é a criação do cristianismo. Isso foi apenas uma identificação, igual nazarenos. Eu depois explico melhor o sentido da palavra nazareno, não tem necessariamente a ver com Nazaré. Tá? Natserim tem a ver com separados, dedicados, broto, fruto que frutifica. A ideia é de vida, uma vida consagrada, separada e que frutifica, certo? As expressões, um rebento da raiz de Jessé, né? Vamos em português. O rebento seria Netzer, que é algo que se separa dali com um propósito especial. E também a palavra em hebraico tem sentido de guardar, preservar, manter, defender. Então nós vamos ver lá no Tanakh
essa palavra sendo usada para guardar a Torá, né, para obedecer a Torá. Então, os nazarenos são aqueles que guardam a Torá, obedecem a Torá e que ainda, de quebra, confiam que Yeshua é o cumprimento das profecias e que ele é o Mashiach, que ele é o Messias. Então, esse grupo era formado por gentios e judeus, que seguiam qual base religiosa? O judaísmo, porque o judaísmo foi dado pelo próprio Adonai. A Torá foi dada por Adonai. Então, a Torá, ela é a palavra de Deus. Concorda comigo? Então, quando eu digo que ela é a palavra, procede de Deus, então ela é sagrada e ao mesmo tempo eterna. Porque tudo que procede de Deus é eterno. As nossas almas procedem de Deus, então são eternas. O espírito, não, o fôlego da vida, que foi traduzido o fôlego da vida, que é o soprar de Deus no ser humano, procede de Deus, então é eterno. Por isso nós temos na nossa mente, mesmo que a gente diga assim, aqui a gente vive 70, 80, 90 anos, 100 anos, mas a gente tem dentro da nossa mente uma vaga ideia de eternidade, porque a nossa alma que está contida dentro desse corpo, ela é eterna. Então ela tem essa, vamos dizer assim, essa lembrança da eternidade, ela traz em si a eternidade. E esse Parsufim, que é a maneira como Deus se manifesta para que o homem possa compreendê-lo, ou às vezes nem compreender, né? Mas o objetivo é essa comunicação do Criador conosco, do Deus Altíssimo conosco. E é muito interessante essa palavra, Deus Altíssimo. Está tão alto, tão elevado, que nós não conseguimos contemplar. Mas Ele quer ser contemplado. Então Ele adota faces. E a ideia de faces está como Ele vai se comunicar. E aí, por que eu falei tudo isso dos nazarenos? Porque a partir do ano 98, esses homens, né, Epifânio, Salamina, Tertuliano, Marcião, aí vai indo, né, Jerônimo, Agostinho, vai passando os séculos, todos eles foram formatando. Aí vem o imperador romano, né, que formata então o cristianismo, e eles distorcem totalmente isso e criam a doutrina da Trindade. O Parsufim é a maneira como Deus vai se apresentar. Então, eu até fiz no vídeo anterior, mas imagina assim, um pano preto aqui, eu estou atrás do pano preto, e aí você não está me enxergando. Aí eu enfio a minha mão por uma passagem do pano preto, e você enxerga a minha mão. Você não está me enxergando aí no vídeo, certo? Você enxerga a minha mão. Então você diz, olha, a mão do Pedro veio até mim. Mas a mão do Pedro sou eu mesmo, concorda comigo? Não é um outro ser, é a minha própria mão. Agora imagine se eu lanço a minha mão para você aqui e uma outra mão aqui, certo? Essa aqui vem sobre essa e se apresenta aqui, e aí são duas mãos, mas a mesma pessoa que ainda está ali atrás do pano preto, está atrás do Olã, certo? E aí essa mão que vem e essa outra mão procede do mesmo Pedro, é um Parsufim, ou seja, uma manifestação do Pedro. Você não está enxergando o Pedro, mas está vendo a mão dele. Só que você precisa entender que as mãos são do Pedro, e não dois seres separados. Então Deus se manifesta através desse Parsufim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é muito interessante, o assunto é óbvio, é longo, né? Eu vou ter que fazer em vários vídeos, mas para você ter uma ideia, quando você vê os três Parsufim, primeiro, olha a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ruach HaKodesh. Não sei se você sabe, mas Ruach HaKodesh é feminino. Então é como se fosse o Pai, o Filho e a Mãe. Quando você vê Gênesis, e você vê o texto lá, portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e ambos serão uma só carne. Você já começa a entender mais profundamente a Torá. Olha só, deixará pai e mãe, certo? Deixará, por que é destacado isso? Ainda em Adã, deixar em Adã. E aí essa unidade, quando eles se juntam outra vez ali, forma uma unidade, errado, eles serão uma só carne. Então a ideia já está sendo transmitida na Torá dessa unidade. É como se as duas mãos se juntassem e voltam para mim. Elas são minhas, e são minhas mãos.
Então, parte do fim é a maneira como Deus vai se revelando a sua criação. E aí nós temos, na classificação hebraica, é muito interessante, a gente tem dois tipos de, vamos dizer assim, genericamente falando, de revelação. Nós temos duas revelações, Ari Anpin e Zeir Anpin. Ari Anpin, em hebraico, face maior. Zeir Anpin, face menor. O que significa isso? Na Kabbalah judaica significa o seguinte: Ari Anpin é o infinito, é o Ein Sof, certo? Que é a face maior. Eu não consigo contemplar essa face maior. Quando Moshe diz, eu quero contemplar a tua face, o que Adonai diz para ele? Tu não podes contemplar a minha face, senão morreria. Nenhum homem pode contemplar, senão morreria. Tu verás a minha glória. Vou passar por você, tu vai ver a minha glória, e eu ainda vou te cobrir com a minha mão, e tu vai me ver pelas costas. Ou seja, o que Adonai está revelando nesse texto lá para Moshe? Você não pode me ver. É impossível. Tá? Impossível. Ninguém pode contemplar Deus. Então eu poderia dizer assim, eu não posso contemplar Ari Anpin. Não tem como. Então ele cria uma maneira de Moshe vê-lo. Você vai ver tu vai me ver pelas minhas costas. Seria como se ele dissesse assim, eu vou criar uma maneira de que tu me veja, uma manifestação minha, que é a minha glória, meu kavod. E ele passa ali. Aí Moshe tem a sensação, tem a convicção da presença dele. Tá? E aí, outra maneira que Deus se revela é através da Shekhinah, que muitas vezes fala Shekinah. Quando Deus se revela lá no tabernáculo, ou junto ao povo no deserto, ele se manifesta através da sua Shekhinah, a sua nuvem, vamos dizer assim, de glória, que acompanha o povo no deserto. Depois essa nuvem desce no Sinai, e justamente, por que ela não se manifestou embaixo, né, lá embaixo onde o povo estava? Primeiro havia uma montanha, o Sinai, e aí essa Shekhinah se manifesta no Sinai, no alto, fecha aqui totalmente o pico do Sinai. Moshe tem que subir até o pico. Lá ele vai receber as instruções, que é a Torá em hebraico. Ele vai receber a Torá, que procede de Deus. Então nós estamos ali, a Shekhinah, ela é uma manifestação de Deus, ou seja, é uma manifestação visível de Deus. O povo embaixo está vendo aquela nuvem lá, e Moshe entra na nuvem, ele se aproxima. Então o que nós temos ali? O céu, a região céu no sentido celestial da morada divina. A morada divina vem até o pico do Sinai. O Sinai está aqui, então nós temos o céu sobre o monte Sinai, dando a ideia de que o céu e a terra estão ali conectados naquele momento. É como se fosse um portal, vamos dizer assim. E aí Moshe sobe nesse portal, recebe as instruções divinas e desce para a terra. Tá? Então a Shekhinah também é uma forma de manifestação. E aí a gente vai vendo outros. Por que eu estou dando isso? Porque mais adiante nós vamos estudar João 1 e você vai ver a descrição de quem é Yeshua de uma maneira tão maravilhosa que você vai ficar impactado. Mas você vai dizer assim, eu não li isso aqui, não tinha percebido isso. Tá? Então, outra maneira de a gente perceber o Zeir Anpin, que é a face pequena de Deus, ou seja, a revelação visível de Deus, é o mundo. Tudo que você está olhando no mundo é Deus, não no sentido, tipo as religiões pagãs lá falam, né? Mas no sentido assim, tudo que existe procede de Deus. Lembra do Gênesis 1? E disse Deus, vai ao meio Elohim, e foi criar tal coisa, vai ao meio Elohim, e foi feito tal coisa, vai ao meio Elohim. Então tudo isso é a face pequena de Deus. Você está olhando a criação de Deus, que procede de Deus, então uma revelação de Deus. O Rav Shaul, né, o Rabino Shaul, que é o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, ele diz o seguinte, olha, as pessoas são indesculpáveis, porque tudo que Deus criou revela Deus. E é exatamente isso que ele está mostrando. Ou seja, olha o texto que Paulo está dizendo lá, toda a criação revela Deus. Então é indesculpável para o ser humano dizer que não existe Deus ou que não crê em Deus. O mundo é Zeir Anpin, a face pequena de Deus, a maneira que ele se revela. A gente olha assim, o mundo já é maravilhoso, grandioso, né? Mas é uma manifestação dele visível. Então eu consigo perceber em cada criação de Deus, a montanha, o rio,
os pássaros, os animais, as árvores, eu consigo perceber Deus ali. Tá? Uma manifestação dele. E aí a gente viu também nos nossos textos sobre Elohim, que é um plural dito na teologia como plural majestático, até pode ser, mas a expressão El e Ren, que compõe a palavra Elohim, significa Deus, eles, né? Eles, Deus, ou seja, eles são Deus, né? Não no sentido de trindade ou de politeísmo, mas de manifestação. Note que quando Abraham está na sua tenda, aparecem 3 seres, e um é a manifestação de Adonai, certo? E 2 são manifestações angelicais, os Malachim. Então ali nós temos uma manifestação do próprio Adonai, está lá no texto, e que Abraham conversa com ele. Ele inclusive prepara lá pão, um carneiro assado e leite, oferece para eles ali. Notem como essa manifestação de Adonai se comunica com Abraham de tal maneira que consome aqueles alimentos também. E os próprios anjos consomem aqueles alimentos também. Porque essa manifestação é um Zeir Anpin, para que o ser humano, no caso Abraham ali, pudesse contemplar. Em Manoá, quando foi anunciado o nascimento de Shimshon, de Sansão, ele vê aquele anjo descendo sobre o altar ali, que ele faz um sacrifício, e aí esse anjo sobe na chama e se eleva nos céus. E ele diz: mulher, nós vamos morrer, nós vimos a face de Deus, nós vimos Deus. E ela mesma diz: mas se ele quisesse nos matar, já não teríamos matado. Ele viu uma manifestação, um Zeir Anpin, certo? Quando Yehoshua tem um encontro com aquele anjo, antes de enfrentar Jericó, ele vê um anjo como um soldado de guerra, né? E ele se aproxima daquele e faz a pergunta: você é dos nossos ou você é dos nossos inimigos? Porque ele está vendo um soldado ali. E o que ele diz? Olha, para começar a nossa conversa, tira as sandálias, porque o que está pisando aqui é solo sagrado. Ou seja, é uma manifestação Zeir Anpin, uma manifestação de Adonai. Então, o nosso Deus, ele se manifesta para que ele possa ser percebido, sentido, entendido, compreendido, certo? E a própria palavra de Deus, agora que vem um destaque maior ainda, a própria palavra de Deus, Davar Ha-Elohim, palavra de Deus, não é um texto escrito, é algo vivo. A palavra de Deus é viva. Ela é viva e eficaz, ou seja, ela é, como eu vou dizer em português, ela é a personificação, ela é também uma manifestação de Adonai. Então eu tenho que ter todo esse cuidado. Por que eu não posso alterar a palavra de Deus? Não posso diminuir, não posso aumentar a Torá, né? Não está lá no texto. Por quê? Eu estaria tentando modificar essa manifestação de Deus. Então, quando o homem cria a idolatria, ele está tentando modificar essa manifestação de Deus. Ele está atribuindo a uma criação dele uma manifestação de Deus. Repare que a idolatria não começou como se fosse uma competição com Deus, mas uma tentativa dos seres humanos iniciais de criar uma imagem do Altíssimo, sem ser ele mesmo, o Altíssimo, se manifestando. Então fizeram bonecos de pedra, animais, daqui a pouco sim, aí despencou para a divinização, vamos dizer assim, a idolatria de tudo, né? O sapo virou Deus, boi virou Deus, mistura de seres alados virou Deus, etc. Foi por isso que Deus teve que intervir. E Deus interviu no Egito para mostrar exatamente: tudo isso que vocês têm de Deus não é Deus. Eu sou o Deus de Israel. Eles vão ter que conhecer isso. Então vejam que essa questão de manifestação é uma maneira de Deus se revelar. Revelar é tirar o véu. Olha o que eu falei. O que é um véu? É uma cortina.
O mundo é uma cortina. Então a maneira de Deus se mostrar é afastando um pouco a sua cortina para que você possa ver, que eu possa ver. Só que não dá para ver ele diretamente. Imagina se eu tivesse um grande holofote atrás de uma cortina, eu abrisse, eu ia ficar cego. Então ele precisaria modificar a intensidade dessa luz, diminuir muito a intensidade dessa luz para que você pudesse enxergar a luz. Como eu vi uma explicação muito, muito interessante, né? Como se você pega lá a energia, o meu pai me explicava muito isso, né? A energia que está lá em cima nos postes lá é 13.000 volts, tal. Aí para chegar dentro de casa ela é reduzida, ela é concentrada para virar 110 volts ou 220, porque 13.000 iria torrar tudo, e se nós tocássemos morriam queimados. Então é interessante essa analogia. Eu não posso ter contato com a energia total, mas posso ter contato com uma energia que procede dessa energia, mas que está numa escala menor, para que eu possa usufruir dessa energia, desses 110, 220 volts, e não dos 13.000 volts. Então, o entendimento da Torá nos conduz para essa manifestação. Então, quando você vê lá assim, o ancião de dias se assentou no trono para julgar a terra. É claro que você está vendo Deus ali, você está percebendo que é Deus, mas é uma linguagem de manifestação, porque você não vai imaginar um Deus sentado num trono. E o próprio trono, por ser dele, como diz Rambam, é Deus, porque tudo que procede de Deus é Deus. Então a ideia é simplesmente do rei do universo. E aí ele fala, né, e também estava ali à sua direita ali o filho do homem, alguém como filho do homem, né? Benei Adã, filho de Adã. O texto precisa ser entendido que o fato de estar ali com Deus é a mão direita e a mão esquerda, que eu falei no início do vídeo. É o próprio Deus, a manifestação. Eu vi ele como se fosse o filho de Adã, ou seja, eu vi como se ele fosse uma figura humana. É uma manifestação divina. Notem que o próprio Paulo, ele diz que no final então do milênio, quando se cumprir o reinado do Messias, o Messias entregará o reino ao Pai. Aí você poderia dizer, mas por quê? Qual foi a lógica dele reinar e entregar o reino ao Pai? É porque volta então a esse Ari Ampim. É Deus que vai reinar sobre a terra que ele criou. O Messias, ele é uma manifestação. Ele é o último Adão, como eu expliquei no vídeo anterior. Ou seja, ele é Benei Adã, ele é filho de Adão, né? Ou seja, ele tem a humanidade em si, ele tem a aparência da humanidade, ele tem a cara da humanidade, ele é um ser humano, e ao mesmo tempo ele é Benei Elohim, é o filho de Deus. Ou seja, o que é filho? Algo que procede do pai, né? Da mãe, vamos dizer assim, né? Algo que procede de alguém. Então, o fato de ele ser Benei Elohim não é que ele é um outro Deus, a procedência dele é aquela lá. Tá? Então nós vamos ver várias passagens. Eu vou tentar mostrar para você quem é o Messias, que é o propósito dos vídeos, é revelar para vocês quem é o Messias, mas é preciso que a gente tenha essa visão agigantada de manifestações, certo? Na teologia eles falam de teofania, a manifestação de Deus. Então é muito importante também que eu entenda que no século I, quando os nazarenos, os judeus passavam a crer em Yeshua HaMashiach, que os gentios também que vinham se passavam a crer em Yeshua HaMashiach, todos eles passavam a ter o mesmo entendimento. Tá lá, os documentos históricos mostram que todos eles, nenhum acreditava em Trindade. A Trindade foi a partir do segundo século. Todos eles criam nas manifestações de Deus. Isso é óbvio, se você olhar na Bíblia, como eu falei, Adonai se manifesta para Abraão como um anjo, depois para Yehoshua, né? A palavra de Deus fala com o ser humano, com os nossos patriarcas. Ele se revela a Manoá, ele se revela outra vez a Abraão no Monte Moriá, no quase sacrifício de Isaac. Então, manifestação é a maneira como Deus quer ser visto, não como ele quer ser visto, mas como ele se permite ser visto para que o ser humano possa ter contato com ele.
Então, é por isso que eu tenho muito isso em mente para conseguir entender que a luz infinita não pode ser vista, mas ela pode ser manifestada de uma maneira que meus olhos possam então olhar para a luz. Não é à toa que Yohanan, o Evangelho de João, lá João, ele tem muita... se você olhar o Evangelho de João, ele tem a Bessorá, né, que a gente fala em hebraico, a Bessorá de Yohanan, ele tem muito essa ideia de luz. Vós sois luz, filhos da luz, a luz veio ao mundo, a cidade estava em trevas, viram a luz. A ideia de, se você olhar o texto, é toda essa, ver a luz, não é um filosófico, não? É a ideia de que a luz se manifestou ali, é uma ampim, uma manifestação da luz. E quem é que ele está falando ali? Yeshua. Yeshua que se manifestou ali, por isso eles viram a luz. Yeshua diz: quem vê o Pai, quem me vê, me vê o Pai. Ele está literalmente dizendo isso. Lá em Filipenses, Paulo diz assim: para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Yeshua é Adonai. Está lá no texto em hebraico. Na tradução foi evitado para que se causasse uma distinção, vamos dizer assim. Mas existem muitos outros textos que a gente vai trabalhar nos próximos vídeos para que você possa entender o que é manifestação. Guarda aí, Are Ampim, face maior, Zeir Ampim, face menor, que é a revelação de Deus aos nossos olhos. E eu falei nos vídeos anteriores até a questão do plural, né, em alguns textos, e como os sábios do passado enxergavam isso, mesmo aqueles que não criam, que não chegaram, vamos dizer, a crer em Yeshua como Messias, todos eles tinham um entendimento, né? Por exemplo, em Rabá, no Midrashim, com o seguinte: qual é o nome do rei Messias? Está lá no Midrash. Qual é o nome do rei Messias? O Rabino Abba Kahana disse: Adonai é o seu nome, como foi dito. E este é o nome do que será chamado. Adonai é a nossa justiça. Está lá, Senhor e justiça nossa, né? Coisa assim, no texto de Jeremias 23:6. Então ele está dizendo: o Messias é Adonai. Está lá em Jeremias 23:6. Esse rabino, o Kahana, ele fala exatamente isso. Que o nome do Messias é Adonai. E o Paulo vai confirmar isso. Só que as pessoas criaram, a partir do segundo século, esses pagãos, os gentios que se desviaram da fé, criaram a ideia da multivariedade de deuses, né? Como se fosse 3 deuses. Aí eles falam a mesma essência, mas são 3 pessoas. Não é. São manifestações. A próprio entendimento de Ruach HaKodesh. Por que Ruach está no feminino, e por que Ruach também é a tradução da palavra, permite a tradução da palavra vento, ou seja, espírito e vento se escreve com Ruach. Por quê? É preciso ter um entendimento então do que é vento. Existe eu vou trabalhar isso no outro vídeo, vento do mundo superior e vento do mundo inferior, sabia disso? O mundo inferior é esse Olam aqui, onde a gente vive, e o mundo superior é o celestial. Existe lá o Ruach e o Ruach aqui. Então o próprio vento aqui, o vento, é um Ruach. Ele é vamos dizer assim, um figurado do vento celestial. Reparem que no livro de Apocalipse fala assim: os anjos que estão nos 4 cantos segurando os ventos. Então existe muita linguagem figurada no Tanakh, na Brit Hadashah, na Torá em si, que é preciso vislumbrar. E eu vou trabalhar nos próximos vídeos, eu vou começar a pegar os textos das escrituras, do Tanakh sobretudo, e da Brit Hadashah, para você ir somando as informações e você mesmo percebendo isso. Porque eu não quero te dar segue o que o Pedro está falando. Não, eu quero que você perceba isso nas escrituras. Tá? E a própria Shekhinah, que eu falei, é uma manifestação, certo? Guarda aí, a Shekhinah, né, a nuvem, a glória de Deus, né, como é traduzido em português, é uma manifestação de Deus, de Adonai. Então eu preciso me ligar nessas palavras para entender os textos como eles são apresentados para mim, para não ter ideias errôneas e não me tornar um pagão, um herege. Nós vamos continuar, mas eu espero que você tenha gostado até aqui.
e que Adonai te abençoe e te dê essa retirada do véu, para que você possa contemplá-lo de uma maneira, contemplá-lo com os olhos espirituais, contemplá-lo com o teu coração, com a tua alma, de maneira muito profunda. Eu espero que você esteja gostando, amando a palavra de Deus, Davá, Elohim, e que você se conecte cada vez mais a Ele e o ame dedicadamente. Um beijo no coração de todos. Até mais.